Empoderadas Podcast, onde vozes se encontram, histórias se cruzam e o futuro é narrado por quem faz a diferença. No episódio de hoje, vamos falar sobre um verdadeiro fenômeno da televisão brasileira, a série Encantados. E para essa conversa especial, temos a honra de receber Renata Andrade e Thaís Pontes, criadoras e roteiristas da série. Vamos mergulhar nos bastidores dessa produção inovadora e entender como Encantados trouxe novas narrativas, personagens marcantes e uma representatividade essencial para as telas. Vem com a gente nessa conversa inspiradora. Vou fazer minha descrição. Eu sou mulher negra de cabelos ondulados, com mechas. Tô com um macacão estampado de azul, roxo, várias cores. Eu sou uma mulher negra, alta, tenho cabelo cacheado, crespo, um pouco abaixo do ombro. Tô com uma calça preta e uma blusa bege. Uma blusinha bege e um sapatinho preto também. A gente vai falar um pouquinho da nossa série Encantados. Ela foi, no começo, concebida para ser uma série de TV aberta. E aí a gente trabalha com dois players, né? Duas janelas, que é a TV aberta e Globoplay. Felizmente, para nossa sorte, não só a TV aberta gostou, mas o Globoplay também. Então ela virou uma série de primeira janela Globoplay até a segunda temporada. A terceira, que está sendo filmada, vai ser direto para aberta. Quando a gente criou o Encantados, além de a gente se reconhecer, a gente trabalhou com temas fundamentais, que seriam os universos, questões que a gente queria tratar nessas relações desses personagens que transitam tanto na escola de samba quanto no supermercado. Então, esses são os temas que a gente tem como base fundamentais, né? Que é a família. A gente fala de uma série em que tem um casal protagonista, que são os irmãos Olímpia e Heraldo. A Olímpia é muito ligada ao supermercado e o Heraldo muito ligado à escola de samba. Então, mas antes de tudo, há essa relação fraternal, essa relação de irmão e irmã que se dão muito bem, que se amam, mas também que vivem uma relação muito conflituosa. E os agregados, né? A mãe, a esposa, a filha e tudo mais. As relações, a gente fala muito dessa relação familiar, mas também fala da relação desse espaço de trabalho, né? Uma série, o Encantados é um workplace, né? Como se fala, um gênero, né, de um tipo de formato em que se passa nesse supermercado, esse lugar em que os personagens estão convivendo. Então a gente trabalha muito dessas relações hierárquicas e horizontais ou verticais de trabalho. Então a gente trabalha muito isso lá. Tem a linha romântica também, através principalmente do casal Flash Black e Pandora, que é apresentada já no primeiro episódio. Então a gente explora muito isso também na primeira temporada. A relação de trabalho, justamente por se tratar do supermercado, e também na relação profissional que há na escola de samba, na Joia do Encantado. O sonho, que é o que define muito bem o brasileiro, né? O brasileiro é um sujeito sonhador e tudo mais, e lá nossos personagens, cada um tem um sonho, cada um tem um objetivo de vida. E a perseverança também, que é a essência do brasileiro, né? O brasileiro persevera, ele quando quer alguma coisa, ele vai muito atrás. Então a gente trouxe isso muito para todos os nossos personagens. E a fé, que não se limita à fé religiosa, é a fé brasileira, aquela certeza de que tudo, no final das contas, vai dar certo. Então, nossos personagens têm muito isso. Eles têm suas falhas, mas eles sempre perseguem um ideal, um objetivo. Então, eles têm fé de que tudo vai dar certo no final. Então, o Encantados passa muito por esses temas principais, fundamentais, para trabalhar tantas relações entre os funcionários, entre os membros da família, mas é essencialmente o que a gente tem visitado ao longo dessas 3 temporadas de série. E os conflitos, né? A gente tem 2 arenas centrais, que é o supermercado. De dia, aquele espaço funciona como um supermercado, que é o Encantados. E à noite, eles afastam as gôndolas e se transformam na escola de samba, que é a Joia do Encantado. Então, a gente trabalha com esses 2 espaços, que são muito conflituantes. A gente até fala que, quando a gente primeiro criou o supermercado. E a gente estava entendendo que aquilo ali estava funcionando muito bem. E a gente se perguntou, mas cadê o conflito? O que a gente pode trazer que pode dar muito errado e que vai fazer essas pessoas brigarem e se reconciliarem, brigarem e se reconciliarem? Então a gente trouxe a escola de samba também. Então quando a gente entendeu que havia esse encontro caótico, a gente entendeu que o humor da série já estava estabelecido. E só uma coisa importante de falar é que o supermercado fica no subúrbio do Rio de Janeiro, uma periferia do Rio de Janeiro, e a Joia do Encantado é uma escola de samba de série D. Ela não é a escola de samba dos holofotes da Sapucaí. É uma escola que desfila numa rua
rua do Rio de Janeiro chamada Intendente Magalhães, e daquela rua ali, as escolas que passam para o grupo de acesso, que vão para Sapucaí, elas se formam ali. Então ali é a base do samba, só que não tem o dinheiro que a Sapucaí tem, não tem os holofotes que a Sapucaí tem, tem só o amor pelo samba mesmo. E a gente quis falar disso. A gente quis falar também no supermercado de pessoas que, infelizmente, são invisíveis durante o ano inteiro. Muitas pessoas estão lá, passam, não dão nem bom dia, e no carnaval elas viram rainhas e reis. Só uma coisinha também. E essa escola de samba, a gente no começo, na criação, a gente tinha muito receio do Encantado ser muito carioca. E para nossa surpresa, quando a gente participou das pesquisas de grupo, né, a gente acompanhou as pesquisas de grupo, a gente viu que esse tipo de configuração de escola de samba é muito comum no Brasil. Não é uma exclusividade do Rio de Janeiro, né? Então, a gente entendeu que estava se comunicando com o Brasil todo e não dialogando só com cariocas. Então, a gente vai começar a falar um pouco dos pilares dessa criação. Eu acho que foram estacas que a gente colocou nesse momento e que fazem a série ser o que ela é. A representatividade é uma delas, é um elenco de maioria negra e tem uma diversidade dentro da diversidade, que eu acho que isso é importante quando a gente fala, principalmente hoje em dia, de elenco negro, né? A gente sair de algumas caixinhas. Primeiro, a gente quis fazer uma série de humor, a gente quis trazer comédia, a gente quis não falar só de violência. Claro que é importante também a gente falar das mazelas, falar dos problemas, mas a gente quis ver essas pessoas sendo felizes em outros espaços. E aí a gente tem um pouquinho da diversidade religiosa também no Encantados. A gente tem uma personagem evangélica, e a gente tem a maioria dos personagens que são de religião de matriz africana, que também é a base do samba. Então quando a gente estava criando a série, primeiro que eu acho que a história tem que estar à frente da pauta, sempre. Então, quando a gente traz esses assuntos, a gente traz sempre imbuído da trama que a gente está levando. Mas a gente principalmente quis tratar a religião de matriz africana num contexto de normalização, e que, diferente do que acontecia na Rede Globo mesmo, a gente não via muito isso como tema central. E no Encantados a gente tem tramas basicamente focadas nisso, mas obviamente levando a história. A gente tem também o antagonista, que isso é muito importante em qualquer tipo de série. A gente está trazendo um estudo de caso da nossa série, mas muito do que a gente está falando aqui se aplica para qualquer tipo de produto audiovisual, que a gente está falando de identificação, falando de trazer um antagonista. A gente já tinha o conflito ali interno, que eram esses dois irmãos que herdam um supermercado que é uma escola de samba. Cada um prefere um. Então ali a gente já tem um vilão instaurado, apesar deles se amarem muito, mas a gente quis trazer uma figura de fora, e aí vem o Madurão, que é um bicheiro, é um contraventor, mas por ser uma comédia, ele é aquele contraventor que é o legal, que é o que paga o bujão de gás, né? Folclórico, né? É o folclórico, a gente faz uma caricatura, mas que ele, no arco da história, ele quer comprar o mercado para transformar num cassino. E principalmente isso, é uma comédia. Então, a gente coloca tintas fortes, joga mesmo luz em cima de assuntos banais e traz isso com a lente do humor. Que é isso que eu falei um pouco agora há pouco, né? A gente quis muito falar de assuntos identificáveis que todo mundo vai se identificar, mas trazendo também as pessoas negras protagonizando essa história. Aqui a gente fala particularmente das chaves, né, do humor, né? O humor tem muitas ferramentas das quais a gente pode usar para construir as tramas, para construir as situações cômicas na nossa série. E no Encantados a gente percebeu, acompanhando o nosso processo, né, algumas mais comuns. Então a gente trouxe, acho que 3 aqui, né, para apresentar para vocês. Assim, essa é a primeira, a identificação. O riso veio da identificação de personagens ou situações do cotidiano. Ou
você é ou conhece alguém do Encantados. Então, essa é a chave que a gente mais recorre no Encantados, porque a gente quer que as pessoas se vejam, se reconheçam. Se não se reconhecerem, que olhem pro lado e enxerguem a mãe, o pai, o amigo. Então, quando a gente promove esse tipo de situação, né? Quando a pessoa se vê de alguma maneira refletida na tela, ainda que tenha a lente do aumento do humor, ela já tá se comunicando com a média que a gente tá propondo fazer. Então, a identificação é uma das chaves que a gente usa no Encantados. E essa é uma das chaves mais potentes que a gente tem no humor. É olhar pro lado e falar assim, caramba, olha só, sou igualzinha. Olha só, você é igual a Ana Schaula, é mal-humorada igualzinha. E essas chaves do humor é importante que roteiristas e qualquer pessoa que goste de audiovisual conheça, mas é aquela caixinha de ferramentas ali para você ter, saber usar todas as ferramentas, mas não necessariamente usar todas a todo momento. E não é uma cartilha. Às vezes você faz uma cena e depois, quando você vai ver, você fala assim, olha aí, aqui tem identificação, aqui tem um mal-entendido. Então, as chaves do humor são muito importantes para comédia como base e para todos os gêneros, mas principalmente é isso, entender como elas funcionam e usar com parcimônia quando for necessário. Não, e o uso delas depende muito, né? No Encantados a gente percebeu isso que a Thaís falou. A gente reconheceu essas chaves depois de já ter criado e em alguns momentos a gente muito conscientemente foi usando. Mal Entendido é um dos principais produtos desse mercado. A comédia vem da sucessão de equívocos gerada por uma informação ou percepção truncada. Só pra exemplificar, esse episódio, a Olímpia, que tá ali de costas, ela sabe que vai receber a visita da vigilância sanitária. Então ela se prepara para receber essa pessoa e descobre que ele vai chegar à paisana. Então qualquer pessoa que entra no supermercado pode ser esse vigilante sanitário e ela tá desesperada com a possibilidade dessa pessoa chegar e multar o mercado. Entra o personagem do Marcelo Médici. Ela não reconhece ele como o vigilante sanitário, acha que é o menino da touca, porque ele acredita que ele tá muito caracterizado, parece que tá disfarçado, e começa a paparicar ele. Então a gente começa a perceber ela no mal-entendido com esse falso vigilante sanitário e o verdadeiro aqui em primeiro plano. Então esse mal-entendido é o "e vai dar merda". Vai dar merda a qualquer momento. Isso é muito comum no Encantados. Então, muitas vezes a gente já constrói essa chave, né, conscientemente, mas muitas vezes também a gente percebe depois que o episódio já tá erguido. E a gente tem também a repetição, que é uma das chaves principais do humor. Os personagens têm características marcantes e padrões de comportamento que levam à repetição e os induzem a erros. A situação cômica nasce disso. A sitcom é basicamente um gênero de repetição. Os personagens são iguais. Eles não podem mudar. As pessoas querem ver o Heraldo sempre fazendo uma besteira e a Olímpia sempre apagando a besteira que ele fez. Claro que a gente subverte isso em alguns momentos, porque isso também é importante. E aí posso trazer uns outros exemplos. Escolinha do Professor Raimundo, que a gente também escreveu. As pessoas viam a escolinha do Professor Raimundo sabendo exatamente o que ia acontecer. Sabiam que o Professor Raimundo ia sempre terminar falando o salário que o seu peru ia falar porra aqui, mas a repetição também a graça está em como aquilo vai acontecer, como a gente vai chegar naquela piada, chegar naquele bordão. E a gente também tem a repetição que a gente chama de running gag, né? Nesse episódio, por exemplo, aqui por acaso nós temos duas chaves. Vamos primeiro falar da repetição. A personagem, essa freira, irmã Karina, Dinha Uma, ela está no supermercado porque ela vai ser homenageada. Só que ela chega morrendo de sede e a grande saga dela ao longo do episódio é tomar um copo d'água. E ela tem todos os obstáculos que se pode imaginar, ela não consegue nunca beber água. E ela tenta. Então a repetição fica em cima dessa tentativa dessa mulher de beber água e ela entrando enlouquecendo porque ninguém entende que ela só precisa beber água. E a gente reproduz isso algumas vezes. Até que no final, aí entra essa outra chave, que é a transgressão. Essa personagem que é a freira, que é uma figura imaculada, que a gente tem uma visão cândida dela, ela tem um surto porque ninguém dá água até que ela explode. Então a gente tem essa transgressão de uma figura de onde a gente não espera esse tipo de reação. Então aqui a gente tem um exemplo de repetição, que também é outra chave que a gente recorre muito no Encantados, e nesse episódio particularmente é a repetição que culmina na transgressão ao final da trama dela. E sobre a construção de personagens, né? Os elementos que a gente considerou lá no começo, quando a gente ergueu a série e foi entendendo que pessoas estariam nesse
nesse supermercado e nessa escola de samba. Então a gente trabalha com alguns conceitos básicos. Um deles é a complexidade. Cada personagem de Encantados tem um DNA marcante, mas cada perfil tem camadas e nuances. Essa combinação gera conflito, dualidade e humor. Quando a gente pensou, né, nos personagens, entendeu quem a gente queria colocar nessa arena, a gente entendeu que eles deveriam ser únicos, né? A gente não queria que ninguém se parecesse um com o outro e que todos eles tivessem camadas, porque à medida que a gente não trabalha com personagens que têm características que estão só na superfície, quando a gente consegue aprofundar as nuances, ir para outros lugares, ir para outras possibilidades, a gente tem um leque de opções muito mais rico e muito mais interessante mesmo, né? Quando a gente não fica muito só naquela primeira camada de perfil de personagem. Então toda vez que a gente criava um personagem, a gente entendia isso e entendia que dinâmica a gente poderia estabelecer com esse encontro de personalidades muito distintas. Então quanto mais distintos eles são, melhor pra gente, porque nos servia pro humor. Então o contraste já nasce mesmo, já tem principalmente nessa relação de irmão e irmã, em que uma é a razão, o outro é a emoção, e o conflito desse encontro. E o contraste de personalidade, que é isso que eu tô falando agora, o embate de personagens psicologicamente opostos é fonte de comédia. A pé no chão com o inconsequente, o pegador versus o inseguro, a mal-humorada versus a positiva. Então a gente sempre promove esses encontros, deixa esses personagens que são muito opostos juntos, porque isso é fonte de humor pra gente também. E na hora da criação é sempre importante roteiristas, pessoas que estão pensando em produtos audiovisuais, principalmente de comédia, pensarem nisso, porque quando os personagens são muito iguais, você não tem conflito. E se você não tem conflito, você não tem trama, você não tem comédia, você não tem drama. E eu acho que principalmente quando a gente fala de personagens negros, a gente quis trazer essas nuances mesmo, trazer essas camadas psicológicas e mostrar essas pessoas no mundo, sabe? Essas dualidades, esses conflitos internos. Quando a gente estava criando, a gente falou assim, toda família rica de série, de novela, tem um sobrenome, né? Vamos botar um sobrenome, qual vai ser o sobrenome da nossa família? E a gente falou assim, vamos chipar nossas famílias? E a gente fez isso. Eu sou Thaís Pontes, a Renata, o último sobrenome dela é Souza. A gente pegou Pontes, o Souza, e fez a família Ponza. Então, foi uma homenagem também para as nossas famílias, que foram muito importantes nesse processo, tanto da nossa criação como roteiristas, de apostar na gente quando parecia muito difícil, assim, Renato do subúrbio do Rio, eu com a minha mãe empregada, a gente sem dinheiro para fazer curso e participando de sorteio para fazer curso de roteiro. Então, é uma maneira de toda vez que a gente coloca esses personagens na tela, a gente tá colocando eles também. Que é isso que eu falei e eu gosto de repetir, que é muito bom notar que essa família, que é uma família muito brasileira e é um pouco inspirada na nossa, teve identificação com a família de muitos e muitos milhões de brasileiros. Isso é muito legal. E a gente teve muito esse retorno, né? Das pessoas falando quão identificáveis esses personagens eram, e a gente ficou muito feliz de saber disso. Uma coisa que foi boa, que aconteceu no processo de Encantados, e que não é comum no audiovisual, infelizmente, é que autores participem de todos os processos dessa criação. E isso aconteceu com a gente. A gente participou desde a escolha da cor do mercado até o corte final, passando também por um momento super importante, que é a escolha de elenco. A gente via os testes e é muito impressionante, porque antes eu falava assim, será que a gente vai saber quem serão as pessoas certas para esses personagens? E é muito impressionante como a gente sabe, assim, no primeiro segundo que a gente viu os testes, a gente dizia assim, é essa. E a gente, de fato, tem um elenco dos sonhos, assim. A gente mescla pessoas com quase 60 anos de Globo, como Tony Ramos, como a Ramile, que foi o primeiro trabalho dela na televisão, e logo depois ela foi ser uma protagonista de novela, e agora vai fazer Vale Tudo. E a gente tem Vilma Mello, que foi a primeira atriz negra a ganhar um prêmio Shell, que é um prêmio super importante de teatro, mas nunca tinha feito papéis importantes na televisão, porque infelizmente a gente também tem esse gap de idade, né? A gente tem Dona Deusa Borges, que também tá na série maravilhosa, tem Du Moraes, tem Zezé Mota, e aí a gente acaba tendo um gap de atrizes
muito conhecidas, que aí a gente vai para Thaís, Sharon, Jessica Ellen. Então, foi também um processo muito importante de dar visibilidade para atrizes e atores muito talentosos que ainda não tinham colocado a cara na televisão, né? E isso a Globo, e devo reconhecer também isso, que a Globo topou muitas dessas caras desconhecidas, né? Muitas dessas pessoas foram reveladas com Encantados, ou já tinham outros trabalhos, mas que tiveram a oportunidade de ter esse espaço na série. Então, conta muito esse entendimento também da Globo de entender, poxa, a gente deve isso ainda, né? O audiovisual representado pela Rede Globo não contemplou essas pessoas, não deu espaço para atrizes como a Vilma Mello, como muitas outras que estão aí na luta e que não tiveram oportunidade. Então, a partir do momento que eles compram uma série com muitas caras desconhecidas do grande público, a gente entende que há um entendimento, ainda que tardio, de que alguma coisa precisava mudar. E que bom que a gente conseguiu fazer isso na série. E foi muito bom, importante que isso tenha dado certo. Porque quando isso dá certo, a gente acaba erguendo não só o gênero, como esse tipo de linguagem, como esses atores e atrizes, como a gente mesmo, porque é importante. A gente tá agora, fez essa primeira temporada, fomos pra segunda, que foi muito bem, a terceira tá sendo gravada e vai ser a série dos 60 anos da Globo. Então, esse tipo de marco é importante também, porque aí é aquele momento que a empresa entende que tá dando certo, que as pessoas querem se ver sim, e é claro que a Globo pensa na diversidade e é uma das empresas, uma das plataformas que mais faz isso, mas também ela pensa no dinheiro. Então, a gente só tá tendo uma continuidade porque as pessoas estão assistindo e porque estão se vendo mesmo. Mas uma coisa que eu falei no começo e que eu acho que é importante dizer, que a gente trata do assunto, mas dentro da história. Tem toda uma construção. A gente quis falar de orixá na TV aberta, na primeira linha de shows, mas a gente não quis fazer isso de forma leviana ou só jogar. E também foi muito legal ver que muita gente... A gente participou de um grupo de discussão, Rio e São Paulo, e eles pegam pessoas de todas as classes, todas as raças, todos os credos. E foi muito bonito ver uma senhora que era evangélica e falou assim: eu assisti essa cena e eu adorei, eu ri, eu gostei de conhecer, de entender mais sobre os orixás. Então, quando a gente ouve isso, a gente fala assim, pô, deu certo, né? Sim, é porque a gente tem uma ideia muito estabelecida de que o público é resistente a alguns temas, né? E não, depende da maneira como você apresenta. Então a gente apresenta aqui pela ótica do humor, contextualizando, todo mundo entendeu. Então quem não é de religião de matriz africana imediatamente associou a signo, imediatamente entendeu o que a gente estava querendo dizer com isso, né? Então, é a maneira da gente trazer uma expressão religiosa muito presente no Brasil, sobretudo em escolas de samba, em espaços de escola de samba. Não tinha como a gente ignorar isso, e a gente fez questão de abraçar essa narrativa, e não houve nenhum receio, nenhuma dúvida de que o público entenderia, porque a gente estava muito confiante, muito seguro da construção que a gente estava fazendo. E é isso, acho que o melhor retorno foi esse mesmo que a Thaís trouxe, dessa senhora evangélica dizendo que tinha super entendido, super se conectado e achado graça, e muito respeitosamente falou isso, não falou na nossa frente, até porque nesses grupos de discussão a gente fica afastado, as pessoas não nos veem, e foi uma opinião muito espontânea. Então acho que foi de tudo um dos retornos mais positivos que a gente teve nessa primeira temporada, né? A gente tem uma série com predominância negra, né? E não tem como não falar de questão racial na série. Então, a gente tem... eu sempre me confundo. São quantos atores negros? 14, 15? 17 atores no total, 14 atores negros. E a gente, embora a gente não queira passar necessariamente... A gente faz a série muito a serviço do humor. Mas não tem como não trazer o aspecto racial com essa predominância negra na série, né? Então a gente traz sempre dessa maneira. A comédia está estabelecida. O que é principal na série é a gente servir a comédia, mas a gente coloca uma pessoa
a opressora da situação numa situação mais vulnerável e uma reação, que é a reação que a gente nunca tem na hora, que a gente tem na hora do banho, que é a hora que a gente tem a resposta que a gente gostaria de dar, e a gente bota na boca da personagem. Então a gente traz isso em vários momentos, como no momento lá do lápis cor de pele, também, que a gente bota a protagonista numa posição em que ela responde à altura a uma provocação, ainda que involuntária, daquela cliente que pergunta o que é lápis cor de pele. Então a gente sempre traz isso na série, mas nunca de forma gratuita. É sempre muito contextualizado, sempre entendendo que há uma trama que precisa ser seguida e respeitada, mas também não abandonando o aspecto racial que inevitavelmente a gente tem na série. E isso deu muito certo, a gente fez na primeira temporada, alguns cortes viralizaram muito e a gente continuou fazendo na segunda, não só por ter dado certo, porque a gente queria fazer mesmo, e a gente continuou tratando de temas, tem a Olímpia, capa de revista, que ela fica super feliz e quando pega a capa, ela viu que foi totalmente embranquecida na capa, então tem uma trama sobre isso, sobre a ótica da comédia. Tem momentos em que uma das personagens, quem faz é a Clarice Falcão, entra e é apresentada para a dona do mercado, que é a Olímpia, e depois ela começa a achar que todas as outras funcionárias negras são Olímpia, que é aquela infelizmente, acontece de achar que preto é tudo igual, todos são parecidos. Elisa Lucinda e Zezé Mota são a mesma, então no final ela dá uma resposta: não, eu sou a Lelezinha, não, eu sou a Maju. E isso foi muito legal ver como as pessoas começam pelo humor a entender a crítica, falar assim: caramba, será que eu já fiz isso? Será que eu já confundi duas pessoas negras, mesmo não tendo nada a ver com a outra? Eu acho que essa é uma das funções do humor também. E teve quem dissesse que pessoas brancas poderiam se incomodar. Aí a gente falou assim: mas tudo bem. Não é um problema. A gente sempre viu o oposto a outro tipo de representação, em que a gente sempre foi ridicularizado, estereotipado. Então, no momento que a gente tá rindo desse outro lado, tá tudo certo. E pelo contrário, a gente viu muitas pessoas brancas rindo com a gente, entendendo que crítica a gente estava fazendo, mas que antes de tudo a gente queria rir junto. Então tudo bem, se tinha gente incomodada, é porque funcionou, porque a gente passou o recado de alguma maneira também. O piloto é o momento, acho que mais importante, porque é a hora que você bota o pé na porta, aparece na casa dos brasileiros e fala: gostem de mim, gostem daqueles 17 personagens que você não conhece. Então é uma construção muito difícil para que, principalmente porque é uma série de muitos personagens, o que eu não recomendo. Não recomendo. A gente tinha mais, né? Tinha mais. Quando a gente criou a série, eram 25 personagens. A gente na primeira temporada tem 14 volantes, porque a gente juntou alguns, mas é isso, são 17 personagens, 25 minutos, 11 episódios na primeira e 12 na segunda e na terceira. Então como é que você mostra todo mundo? Então a gente passou dessa preocupação primeiro para vamos mostrar esses universos, vamos mostrar como essas pessoas vivem e qual é a história que a gente quer contar, que é uma história da família mesmo, tanto da família Encantados, que é o supermercado, quanto a família do samba, quanto essa família de Heraldo, Olímpia, Ponza, que vivem nessa loucura, mas se amam enlouquecidamente. Aí sobre a estrutura da série, a gente trabalha com 3 tipos de estruturas, né? A gente primeiro falando sobre como a gente trabalha as tramas. A gente trabalha basicamente com tramas A, B, C, que se cruzam ou não ao longo de um episódio, entendendo que a trama A é a maior, a de maior importância do episódio, a que tem mais tempo de tela no episódio, e B e C são as menores. Em um caso ou outro, a gente trabalha também com uma traminha D, que é uma coisinha pequenininha. Se eu não me engano, a da Água da Freira era uma trama D, né? Não lembro. Então é isso, elas se entrelaçam. Algumas vezes as tramas ajudam a trama A e a trama B, uma ajuda a contar a história da outra, como é o caso lá das cinzas e da maquiagem da Maria Augusta. São tramas independentes, mas que em algum momento elas se cruzam. E o entendimento da linha do tempo do episódio. A gente sempre tem quando a gente trabalha esse cruzamento, a gente tem que entender quando o evento começa, quando ele acaba, e as outras tramas têm que estar a serviço disso, né? A gente não pode pecar nesse cruzamento e prejudicar a linha temporal do episódio. Então a gente trabalha muito com esse conceito para estruturar cada episódio e para também conceituar a temporada da série. A gente tem um formato que é
um mix de série serializado que tem arco e episódico, que cada trama começa e se fecha. E aí são os arcos da temporada, nessa parte serializada. A gente tem a escola de samba, então o arco dela a Joia do Encantado vai conseguir vencer? Eles vão conseguir desfilar? Tem o arco do supermercado, que seria o arco do Heraldo. Tem o arco do supermercado, que é o arco da Olímpia, que tem a ver com o vilão, que o vilão ela vai conseguir manter esse mercado com todos os problemas financeiros que ela tem, e o vilão vai conseguir comprar esse mercado como ele quer. Se ele não consegue comprar, ele quer destruir. Ele vai conseguir destruir? Então a gente sempre termina com perguntas, justamente pensando em fôlego. E o arco do romance, que era o amor à primeira vista do Flashback da Pandora, sendo que a Pandora começa noiva na primeira temporada e termina com Flashback. Então a gente explora esse arco, e no segundo a gente tem que pensar em novas formas de explorar esse casal. O que a gente vai fazer agora? Eles já terminaram, tô dando spoiler já, então eles já terminaram juntos nessa temporada. E agora, o que a gente faz? O desafio desse casal e de um cara inexperiente, que era virgem na primeira temporada, e na segunda perde a virgindade. Então a gente começa a explorar novos segmentos desse romance. E o contraste é religioso, né? Ela é evangélica e ele é da Umbanda. Não, isso aqui é basicamente o nosso processo de trabalho lá na série, né? Primeiro a gente conceitua a temporada, entende quais são os temas, o que a gente vai trabalhar ao longo da temporada toda, os arcos, né? Como a gente vai trabalhar isso ao longo dos... passando por cada episódio. Aí depois que a gente entende sobre o que a gente vai falar ao longo da temporada, a gente estabelece as sinopses por episódio e as tramas que a gente vai trabalhar naquele conceito de A, B e C, às vezes D, por episódio, e entendendo como essa história é contada ao longo de 12 episódios. Depois disso, a gente faz a escaleta, que é esse primeiro documento. Logo na sequência... Que é o resuminho de cada cena, né? O que a gente vai fazer em cada cena. A cena Renata senta, fala sobre a série, bebe água, tudo... Ainda sem diálogos, Aí depois a gente divide, né, os redatores finais, a gente abre as cenas, aí trazendo as vozes dos personagens mesmo, que é o processo de abertura. Depois vai para essa redação final, que eles vão receber cada um, né, o que cada um da equipe escreveu, junta para montar o episódio. A gente faz uma leitura nossa ali na redação, nós 5. Depois tem um outro processo mais à frente, que é a leitura com a equipe, leitura com o elenco. E depois, quando a gente já tá prestes a gravar, um outro ajuste que acaba sendo necessário fazer nos episódios. E uma coisa que é legal do Encantados é que todo mundo escreve todos os episódios e todos os personagens. Porque cada sala de roteiro é uma sala diferente. Tem salas em que um autor escreve só para aquele personagem, ou escreve um episódio sozinho. Eu acho que essa troca que a gente tem é muito interessante, faz com que todo mundo se aproprie desses personagens e desse arco. Então, todo mundo escreve todos os episódios. Todos nós temos domínio das vozes de todos os personagens. O Encantados da minha cabeça era um, da cabeça da Renata era outro, do Prata, do Chico, da Ela. Então, quando junta todo mundo, pode virar um Frankenstein. Então a gente tem que conversar, tem que ser um processo muito colaborativo e de troca e de ceder, para que isso aconteça e que todo mundo se sinta fazendo parte dessa história, que é isso que acontece mesmo. Às vezes a gente está no set, que a gente gosta muito de estar no set, e é importante autor no set, é importante trocar. E as pessoas vêm falar como se sentem parte. Uma vez uma colega da produção falou comigo assim: aqui na Globo a gente chama cada programa de produto. Tudo que a gente faz, a gente chama de produto. Tô fazendo produto tal. E eu tenho muito orgulho de falar que eu trabalho em Encantados. Eu não trabalho num produto, eu trabalho em Encantados. E a gente nota que as pessoas pegaram essa série mesmo pra elas, principalmente por a gente ter uma equipe de maioria negra, uma galera muito do carnaval. Então as pessoas sabem do que a gente tá falando, se identificam com o que a gente tá falando. E eu acho que isso, de alguma forma, transparece na tela, né? Todo mundo coloca o seu talento, o seu trabalho ali pra fazer o melhor. É isso. Obrigada, gente. Obrigada. E
assim encerramos mais um episódio do Empoderadas. Hoje tivemos o privilégio de conhecer mais sobre a jornada por trás de Encantados, com as talentosas Renata Andrade e Thaís Pontes. Falamos sobre o processo de criação, os desafios do audiovisual e a importância de contar histórias que nos representam. Se essa conversa te inspirou, compartilhe com sua rede e siga o Empoderadas nas plataformas e continue fortalecendo essa corrente de vozes potentes. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá! O terceiro Encontro Nacional Empoderadas é produzido pela Marim Produções Audiovisuais, com o apoio do Centro Cultural São Paulo, São Paulo Capital da Cultura e da Prefeitura de São Paulo. O incentivo é do Tudo Vira Cult SP, do Governo do Estado de São Paulo, da Lei Paulo Gustavo, da SPCine, do Ministério da Cultura e do Governo Federal do Brasil. E edição do podcast Monomito Filmes.